Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje, em parceria com a editora Gutenberg, a gente vai falar de uma obra que é inspirada por um clássico, ou ainda melhor, é inspirada na biografia de uma autora muito querida da literatura inglesa. E a gente está falando da Jane Austen e o livro é Jane Apaixonada. E se a Jane Austen pudesse viajar no tempo e se apaixonar? Esse aqui é o livro da Rachel Gibney e a gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Jane Apaixonada. Uma das nossas protagonistas é ninguém menos do que Jane Austen e a narrativa começa em 1803, quando a nossa escritora incrível e maravilhosa tem 28 anos. Ela quer se apaixonar, até porque ela quer também continuar a escrever, já que sua mãe disse que ela só pode escrever se ela tiver um marido. E, pois bem, ela encontra um rapaz, só que esse rapaz lhe dá um belo pé na bunda. E então, ela encontra uma senhora e essa senhora diz pra ela que tem a solução, ela vai encontrar uma casamenteira. Basicamente, como um pacto ela falso, a Jane Austen acaba parando no futuro. E aí, ela encontra Sophia Wentworth, que é uma atriz que está agora fazendo o papel de uma das personagens caricatas da Jane Austen. Ela não está muito satisfeita, mas a Jane Austen é uma das autoras favoritas dela e no início ela não acredita muito. Mas no momento que ela passar a acreditar que essa menina que acabou de aparecer é a Jane Austen, as coisas vão se desenrolar. Fazendo a análise de Jane Apaixonada. Antes de falar sobre o livro em si, eu quero tratar um pouco a respeito da Jane Austen. Essa aqui é uma obra que pega alguns aspectos biográficos da Jane Austen de uma forma muito boa e outros ela simplesmente chuta para fazer sentido a história que ela tá trazendo. Então a gente tem dois pontos aqui que são interessantes pontuar e eu vou pegar esses pontos principais que aparecem aqui na narrativa. E eu acho que eles são mais interessantes para destacar as diferenças entre a realidade e a ficção. Primeiro de tudo, ela se apaixona por esse personagem que seria a representação do seu verdadeiro Wentworth quando ela é muito jovem. E aí, 28 anos é quando a personagem de persuasão encontra esse rapaz de novo, ou seja, a Jane Austen conheceu ele novinha e depois ela só escreve Persuasão baseado naquilo que ela acreditava e no que ela queria que acontecesse na vida real. Não menos importante, outra informação que acaba aparecendo logo de cara aqui é que a Jane Austen toma um pé na bunda. Na verdade, a Jane Austen não toma um pé na bunda, ela dá um pé na bunda. Um rapaz que era irmão de uma das suas grandes amigas pede ela em casamento, ela aceita e logo no dia seguinte ela desfaz o noivado. Então é ela quem toma essa atitude. Outra coisa que também é importante destacar é que a Jane Austen acaba aparecendo aqui, as pessoas acabam a reconhecendo por causa da pintura da Cassandra, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Não se sabe se esse realmente era o rosto da Jane Austen. Cassandra é a irmã da Jane Austen, tá? E elas eram muito amigas, inclusive a Cassandra queimou bastante cartas das duas porque elas não queriam contar como a Jane Austen provavelmente era uma safadinha. Tô zoando, tá, gente? Quando a gente tem aqui a caricaturização da Jane Austen na narrativa, a gente tem que levar em consideração que não se sabe se isso é verdade, tá? Não dá pra saber se esse de fato era ou não era o rosto da Jane Austen. Então essas informações, elas são importantes e elas permeiam aqui o título e elas não têm nada a ver com a realidade. Então, leia esse livro. Antes de mais nada, leia esse livro para se divertir. Não tente encontrar características verdadeiras da história da Jane Austen. Algumas coisas de fato existem, por exemplo, ela ser pintada com uma touca, o fato dela ter um anel, inclusive esse anel foi para leilão e foi vendido super caro. Tem cartas da Jane Austen espalhadas, inclusive tem livros a respeito dessas cartas da Jane Austen. Então tem muitas informações que até condizem com a realidade. Agora, elas foram ministradas aqui com uma boa dose de ficção. Então, se você tá interessado na biografia da Jane Austen, eu não recomendo essa obra para você. Se você tá interessado em imaginar como a Jane Austen seria no futuro, como ela encararia as mudanças do papel da mulher, entre outras coisas, até que esse livro é interessante. Mas eu tenho minhas ressalvas e eu vou falar pra vocês. Antes de começar a falar também da obra, eu quero deixar destacado que esse título aqui, ele tem muita base em persuasão.
Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, já que vocês podem não conhecer Persuasão. Essa é uma obra que é meio que autobiográfica por parte da Jane Austen, por causa que o Wentworth seria esse rapaz que ela se apaixonou e depois nunca mais rolou nada. Então, o que que acontece? Algumas partes desse título, elas vão tentar fazer uma assimilação daquilo que é apresentado em Persuasão. Não necessariamente fica bom, mas se você já leu Persuasão, você vai encontrar as diversas referências na obra. Em Persuasão, a gente vai ter um enredo em que a personagem principal ela vai reencontrar, quando tem 28 anos, o Frederick Wentworth, que inclusive é o nome do personagem aqui, que seria a representação do amor da Jane Austen aqui nessa ficção. Ela vai pegar muitos aspectos dessa obra e vai passar aqui. Agora sim a gente pode falar da obra da Rachel. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que em Jane Apaixonada a gente tem uma narrativa intercalada. A gente vai ter uma narrativa não só intercalada entre passado e presente, 2020 aqui no caso, mas também entre duas personagens, que é a Jane Austen, que é a representação da escritora que veio do passado, e a Sophia Wentworth, que seria essa atriz muito moderna e ao mesmo tempo está passando ali por um período em que a atuação dela já não é o suficiente porque ela está ficando velha. E a gente sabe que no cinema, na cinematografia em geral, mulheres mais velhas representam mulheres muito mais velhas, enquanto meninas muito mais novas representam essas mulheres que são mais velhas. Por quê? Dentro da cinematografia, vocês podem procurar diversos filmes a respeito disso, e vocês olhando o casting e percebendo as idades, vocês vão perceber que realmente o cinema, ele prioriza a juventude e a beleza feminina em detrimento de qualquer outra característica. Claro que você vai ter exemplos como Meryl Streep, por exemplo, que se mantém no mercado fortemente, mas ela é uma exceção, ela não é a regra. Então, quando a gente vai ter essa personagem, que é a Sophia Wentworth, o plot dela basicamente é dizer pra gente que ela é uma mulher que quer o seu marido de volta, mas que o marido deu um pé na bunda dela porque ela não é mais tão jovem assim, da mesma maneira que o filme que ela estrelou por tanto tempo também deu um pé na bunda dela porque ela não é mais jovem assim. Então esse aqui é o dilema que a gente vai encontrar na Sophia, ao mesmo tempo que a gente está encontrando o dilema da Jane, que é ela quer se apaixonar, ela quer casar porque aquilo é o comum da época dela. Então durante todo o decorrer da história o que a gente vai encontrar são críticas principalmente, e não são as únicas é claro, mas principalmente a questão do patriarcado. Como esse machismo estrutural está afetando essas duas mulheres, uma do passado, que não podia ter suas próprias posses, que era obrigada a casar, que acabou ficando sozinha porque não tinha como ela decidir entre amor e carreira. Isso, inclusive, é uma coisa que eu achei bem interessante aqui, e eu achei uma sacada genial, essa questão da viagem do tempo, é que aqui é a divisão se ela fica com amor ou se ela prefere a carreira. E quantas mulheres já tiveram que decidir isso? E aqui fica muito cindido e muito marcado essa necessidade de decisão. E esse foi um dos pontos positivos da obra. Inclusive, as críticas em relação ao patriarcado, essa obra vai permear diferentes espaços. Desde a menina até a mulher mais jovem, até a Sophia, que é essa atriz de meia-idade, a própria Jane Austen, as mulheres mais velhas, a própria mãe da Jane Austen. Então você vai ter diferentes personagens femininas aqui, marcando como esse machismo estrutural ele estava funcionando e a maneira que ele funcionava e como isso era incômodo para todas elas. E claro, você vai ter um avanço, e eu acho isso muito interessante dentro da narrativa, você tem de fato um avanço em relação a esse machismo. As mulheres elas podem agora vestir calças diferentes do período da Jane Austen, podem ter o próprio dinheiro, etc, etc, etc. Então, você tem uma diferença, mas essa diferença não é o suficiente para suprimir todas as mazelas que as mulheres ainda sofrem, como desigualdade salarial, a preferência pela aparência e não pela atuação, entre outras tantas coisas. Então, o ponto-chave, o ponto-tema desse título é falar sobre a questão da estrutura machista da nossa sociedade. E ele ganha muitos pontos em relação a isso. É inegável que é muito bem construído nesse ponto. Inclusive, a escrita é muito leve, só que ao mesmo tempo é a escrita de uma cineasta. E aí, eu vou começar não a falar mal, mas a criticar vários aspectos dessa obra. Esse aqui é um romance de 394 páginas que facilmente se resolveriam em 250 no máximo. E eu digo isso porque a autora, ela, por ser cineasta, ela deve estar trabalhando muito mais com roteiristas e ela tenta simular um roteiro aqui de filme, ou um roteiro até de uma minissérie. Não funciona muito bem. Ela vai fazer um segundo ato muito prolongado, ao ponto do terceiro ato
ficar muito confuso e ter aquela tentativa de clímax que pode até às vezes funcionar no filme, mas a maioria das vezes não funciona, pelo menos eu não gosto, a maioria das pessoas pode gostar, mas não funciona e insiste em colocar isso aqui dentro de um romance. Então, pra mim, o enredo não funciona, porque ela realmente tenta roteirizar um livro nesse sentido de espaços da trama e não fica bom. Vou dar um exemplo pra vocês sem dar um spoiler muito grande. Aqui a gente vai ter um acidente entre um dos personagens e vai ser a cena de comoção para que esses personagens fiquem juntos. Então, quando eles ficam juntos, a personagem passa a ser babá barra empregada. E isso acontece por causa do viés do passado dessa personagem. Eu tô falando da Jane Austen. Afinal, a Jane Austen, ela tem essa característica aqui, etc. Quem conhece Persuasão sabe que esse acontecimento, ter uma pessoa que acaba doente, é uma coisa que acontece lá na narrativa de Persuasão. Aqui acontece com o Wentworth, parece um grande spoiler, mas juro por Deus, não é. Eles começam a conviver ali como se fossem um casal casado. E o interessante é, todos os estereótipos e problemas marcados da relação tóxica e machista, em que a mulher é empregada, o babado homem, eles vão se repercutir aqui na narrativa e não faz sentido da forma como ela é elaborada. Por exemplo, o final do romance, naquela cena do clímax, em que ela decide se ela vai ficar ou se ela vai voltar para casa. Acontecem diferentes coisas ali nessas pequenas situações que estão acontecendo que não ficam bem encaixadas. Então esse aqui é um romance bem grandinho, tá, gente? Pode parecer que não é, mas é uma leitura rápida, porque a escrita ela não contém uma carga metafórica muito grande, ela é uma escrita muito simples, então é aquele tipo de romance água com açúcar que a gente realmente mata muito rápido, mas ao mesmo tempo eu realmente cortaria esse livro pela metade e mudaria completamente o final. Não porque ela vai ficar ou porque ela vai embora, porque não é esse o problema do final. O problema do final mesmo é como ela estrutura, e ela estrutura da mesma forma, por exemplo, eu vou deixar aqui nos cards a live de Ceifador, o que acontece no final da trilogia do Shusterman. Tanto ele quanto ela são cineastas e roteiristas, então o que eles acabam trazendo aqui é aquele clímax do filme, que no filme pode funcionar, mas aqui no romance não funciona. Então eu realmente não gostei do enredo, eu gostei muito das críticas, eu gostei da ideia, a ideia é sensacional, mas o enredo, infelizmente, ele é muito quebrado dentro dele mesmo, a forma como ele é construído não funciona, pelo menos não funcionou pra mim, talvez funcione pra você, mas pra mim soou como se fosse uma enrolação por parte da autora e não construção de personagem. Tanto é que a construção do casal em si, do Frederick e da Jane, não é bem feita. A relação de amizade dela com a Sofia é mais ou menos bem feita, mas não faz sentido elas serem tão amigas se elas têm tão pouco contato dentro da narrativa. Então, diversas coisas aqui, pequenos aspectos aqui, ela poderia ter, de fato, esse tamanho se fosse melhor desenvolvida, as informações estivessem mais casadinhas, e não foi o que aconteceu. Outra coisa que me incomodou aqui também foi a questão de viagem do tempo. A Sofia, ela vai trazer diversas teorias de viagem do tempo, e a forma como a viagem do tempo é conduzida e os detalhes que vão sendo empregados, eles são muito poucos e, não diria mal feitos, mas mal elaborados dentro da narrativa. Faltam detalhes, faltam informações, a forma como é elaborada a pesquisa também não me agrada. Então, o problema pra mim realmente está em boa parte do enredo. A partir da página 150, esse romance começou a ficar um pouquinho complicado pra mim. Eu não gostei do que estava sendo apresentado. Inclusive, as mudanças da biografia da Jane Austen me incomodaram um pouco, porque eu acho que dava pra casar todas essas informações que eram pertinentes à vida da Jane Austen aqui. E não foi isso que aconteceu durante o romance também. Claro que a gente vai ter muitos confrontos entre a Beth do futuro e a Beth do passado. A gente vai ter muitas características aqui realmente críticas interessantíssimas. As críticas são tudo, gente. Ela vai fazer um jogo de aparências, ela vai fazer um jogo sobre a questão do patriarcado, ela vai falar sobre relações de poder, ela vai falar várias críticas muito boas. Agora, de novo, e repito, infelizmente não dá pra pegar a crítica e esquecer o enredo. Isso, infelizmente, não funciona. Eu queria muito que esse livro tivesse funcionado pra mim, porque eu acho a ideia dele genial. Enfatizar como essa figura foi muito importante. Aliás, lembrando a respeito de como essa figura foi muito importante, outra coisa que me incomodou é que, durante aqui o romance, a gente vai ver que a Jane Austen vai sendo apagada, porque é uma viagem no tempo. E, gente, romance que a gente entende hoje como romance, a gente só tem por causa dessa mulher.
Todos os romances de época, a literatura em si, ela funciona hoje por causa da Jane Austen. A gente tem uma Gaskell depois, a gente tem outras figuras, a gente tem as próprias irmãs Brontë escrevendo para criticar até a Jane Austen, elas se pautam em Jane Austen. Então, sem a Jane Austen, o romance que a gente entende hoje não seria como ele é dentro da cultura ocidental. Então, gente, não tem como. A gente pode considerar as diferentes releituras a respeito dos títulos da Jane Austen, não tem como você não destacar também a importância do apagamento da Jane Austen, que foi outra coisa que me incomodou muito. Sem a Jane Austen, a literatura não seria como ela é. A gente não produziria romance como a gente produz hoje. Então, isso também foi uma coisa que pecou aqui, porque não trouxe isso. Isso ficou muito en passant e me incomodou um pouco também, que eu acho que seria um ganho fantástico. Eu teria dado muitas estrelas para esse livro se tivesse destacado. Então, eu acho muito interessante destacar a biografia da autora, mas é importante destacar também o quanto ela é importante dentro do cenário mundial e tudo que ela produziu e como isso que ela produziu afetou a nossa vida e afeta a nossa vida cotidiana como leitores. Então, por não ter essas informações, também me incomodou bastante. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Eu sei que eu falei bastante coisas negativas a respeito da obra, mas se você quer mesmo ler um livro Água com Açúcar, um livro que é muito fácil de ler para cumprir uma meta, qualquer coisa do gênero, e conhecer até alguns aspectos da Jane Austen, esse livro pode ser real interessante para você. Infelizmente ele não foi para mim, é por isso que eu deixei todos esses aspectos destacados. E porque eu sou muito fã da autora, então eu acho que pegou no meu calcanhar de Aquiles. Como vocês podem ver, essa capa é muito bonita, você tem alguns detalhes que brilham, ó. E eu gosto muito do verde claro com rosa, eu acho que o contraste fica muito bom. E eu gosto muito de como existe a união desse passado com esse presente através da capa. A tradução é da Lígia Azevedo, então a tradução ela é boa, só que tem alguns erros. Eu acho que é porque, como eu não gostei muito do roteiro e do enredo em si, eu acabei focando muito no texto e na escrita. Então eu encontrei muitos errinhos que acabaram também me incomodando. Mas é que eu já estava incomodada com o enredo e aí eu acabei transferindo para esse ponto também. Porque eu também pego muito esses detalhes. Mas não vai incomodar você, pelo contrário, provavelmente deve passar batido para qualquer leitor comum, tá? A diagramação é a diagramação comum da Gutenberg e é muito confortável. Essa aqui foi a única marcação que eu fiz no livro, mas essa marcação ela é muito boa, porque diz: a princípio Jane achou que os humanos do século XXI imperavam sobre as caixas de metal. Agora não tinha certeza. O homem que havia vendido o bilhete do trem obedecia à caixa que havia dentro de sua cabine. E aí ela vai falar a respeito da tecnologia e como a tecnologia vai afetando a relação dos seres humanos na época e como alguém do passado ela vê essa mudança de comportamento graças à tecnologia. Esse aqui é um aspecto também crítico muito legal do romance que eu não tinha citado antes. Mas você vai encontrar talvez outras críticas aqui. É um romance que tem muita crítica. Então, se você gosta de crítica, vai fundo, vai na fé, porque isso aqui vai valer super a pena. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo se você gosta da Jane Austen e se você já leu alguma obra, como por exemplo, Persuasão. E você também pode comprar este exemplar ou qualquer outro livro na Amazon pelo link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. Você também pode encontrar a gente em outras redes sociais, como o nosso podcast, o QGCT, ou o nosso site, o gctinteiro.com.br. Não menos importante, você pode encontrar a gente ou no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, ou na Twitch, @Grupo Caneta Tinteiro, também quando estivermos fazendo as lives por lá. Também temos o nosso Catarse. Você pode ajudar o Caneta Tinteiro a continuar com o projeto e a crescer se você apoiar a gente lá no Catarse. No Catarse, a gente tem algumas recompensas e também temos leituras coletivas. No momento, a gente está lendo O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Estamos indo para a segunda parte do livro. E o último debate foi maravilhoso. Então, gente, eu encontro vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!